Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos então hoje praticar ordem de grandeza, certo? Vamos aqui para uma questão que caiu na prova da SESMAC, certo? Essa questão aqui é da seguinte forma. A água constitui cerca de 70% da massa do corpo de um homem jovem, certo? Se uma molécula de água possui aproximadamente 3,0 vezes 10 a menos 26 kg. Qual a ordem de grandeza do número de moléculas no corpo de um homem jovem de 60 kg? Vocês dão uma pausa aí no vídeo, tenta responder essa questão e depois volta aí para a gente dar continuidade ao procedimento, beleza? Voltando então aqui, vamos aqui fazer uma breve anotação dos pontos que nós temos aqui. Nós temos os seguintes pontos aqui. A água constitui cerca de 70% do corpo de um homem, certo? De um homem jovem. Uma molécula de água, certo? Uma molécula de água possui aproximadamente 3,0 vezes 10 a menos 26 kg. Qual é a ordem de grandeza do número de moléculas no corpo de um jovem de 60 kg? Vamos aqui fazer anotações desses dados. Nós temos uma determinada pessoa aqui, né, no caso. Essa pessoa, no caso aqui em questão, ela tem uma determinada massa, né, uma massa corporal aí, uma massa corporal de 60 kg, certo? Essa pessoa aqui. Ela tem uma determinada massa, determinada porcentagem e coisas do tipo. Então, vamos reescrever aqui os dados em questão. Vamos pegar aqui. No corpo humano, né? A massa do corpo humano, ela é composta de 70% de água, certo? A massa do corpo humano é composta de 70% de água. Uma molécula de água possui aproximadamente uma molécula, certo? Um mol de H2O. Ela compõe aproximadamente 3,0 vezes 10 a menos 26 kg, certo? Ele quer saber o número de moléculas de água no corpo humano de um jovem de 60 kg. Número de mols, número de moléculas, certo? Ele quer saber em um jovem de 60 kg. O peso do jovem, né? A massa do jovem, no caso, é igual a 60 kg. Aqui nós vamos ter algumas propriedades matemáticas utilizadas aqui, certo? Para a resolução desse procedimento. Que propriedades são essas? A questão de porcentagem, certo? E a questão de regra de 3, que vamos utilizar aqui nesse procedimento. Vamos lá. Na massa do corpo do jovem, ele tem 60 kg. 70% é água e o restante da massa é os demais componentes, certo? Vamos então definir aqui, fazer uma regra de 3. Colocar o corpo humano aqui, certo? A porcentagem e desse outro lado a massa. Vamos lá então. Primeiramente nós temos aqui 100%. 100% ele é referente a quanto? Referente a 60 kg, que é o peso, no caso, do jovem, certo? É o peso dele aqui no total. E para isso, vamos fazer o seguinte. Temos 70% aqui é composto de água. Então, quantos quilos nós temos? Nós temos aqui X quilos, certo? Que é o valor que queremos encontrar para essa determinada porcentagem. A gente quer saber a porcentagem de água que tem no corpo do jovem, certo? Então, eu chamei aqui de X. Realizando aquele procedimento de meio pelos extremos, teremos o seguinte. 100% vezes X é igual a 60 kg vezes 70%, certo?
esse valor vezes esse. Este termo que está desse lado aqui, o 100% multiplicando, irá passar para o outro lado dividindo. Então, x fica igual a 60 quilogramas vezes 70%, dividido então por 100%, certo? Porcento, vamos cortar com porcento, né? Porcento com porcento. E agora, no caso, ó, se nós observarmos, temos 60 vezes 70 dividido por 100. Então, corta 0 com 0 e 0 com 0. Ficará, então, a multiplicação de 6 vezes 7. Logo, então, x ficou igual a 6 vezes 7 quilogramas. Então, x ficou igual a 42 quilogramas, certo? X aqui no caso, a massa no caso de água do corpo desse jovem é de 42 quilogramas. Agora vamos realizar a segunda operação, que no caso seria encontrar o número de moléculas, certo, de água no corpo desse jovem, que tinha esse peso aqui. O que é que acontece? A gente agora vamos realizar a operação através deste termo aqui, ó. Por quê? Porque nós temos que uma molécula de água equivale a isto daqui. Então, o número de moléculas que nós queremos encontrar está relacionado com este peso aqui, certo? Então, vamos lá. 1 mol de H2O, ele equivale a 3,0 vezes 10 elevado a menos 26 quilogramas. Esse jovem aqui tem 42 quilogramas de H2O, certo? De água. Então, 42 quilogramas de H2O, a gente teremos no caso o quê? A gente teremos N mol, certo? De H2O. No caso aqui, N mol, certo? É o valor que nós queremos encontrar. Realizando então meio pelos extremos, obtemos o seguinte caso. 3,0 vezes 10 a menos 26 quilogramas vezes N mol, certo? É igual a 42 quilogramas vezes 1 mol de H2O, certo? Então, vou logo cortar quilogramas com quilogramas, certo? Pois esse valor que está desse lado multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo, consequentemente, será cortado um termo pelo outro. Este valor que está aqui multiplicando os demais termos passará dividindo, já que está multiplicando desse lado. Então, N mol ficará igual a 42 vezes 1 mol, certo? Eu não vou mais representar um mol aqui, vou só representar mol, porque no caso, como é 1, ficará o próprio termo. Dividido então por 3,0 vezes 10 elevado a menos 26. A gente vai fazer o procedimento de divisão de 42 por 3. Então, N ficou igual N mol ficou igual a 14 vezes 10. Por que vezes 10? Este valor, este termo que está aqui embaixo, né? Ele está dividindo com o expoente negativo. Nós temos a propriedade, né, da potenciação, que quando um termo está dividindo com o expoente determinado lá, a gente sobe o termo em questão e altera o sinal do expoente. Então, fica da seguinte forma, ao invés de menos 26, ficará mais 26 mol de H2O. Agora, já que a gente temos a resposta aqui, vamos verificar.
Uma coisa aqui que muitas pessoas podem errar, certo? E a sorte aqui de talvez muita gente não ter errado nessa questão é por quê? Porque não tinha a opção de 10 elevado a 26. Porque se tivesse, muitas pessoas teriam errado essa questão. Por quê? Porque aqui nós precisamos transformar o número em notação científica. Ele está apenas em potenciação, certo? Mas não está em notação científica. E para isso, a gente precisamos realizar o quê? Procedimento. Nmol ficará, no caso, 1,4 vezes 10 elevado a... Nós estamos com a vírgula inicialmente aqui, né? Andamos, então, uma casa com a vírgula. Consequentemente, andamos da direita para a esquerda. O valor é acrescido uma unidade no expoente do termo à frente. Então, ficou 10 elevado a 26 mais 1, 27 mol de H2O. Agora, vamos definir, então, a ordem de grandeza. Este valor de A, ele é menor que 3,16. Com isso, então, a ordem de grandeza do elemento, o OG, será igual a 10 elevado a N, que é igual a 10 elevado a 27, certo? Então, a ordem de grandeza desta questão é 10 elevado a 27, a alternativa é de escova, beleza? É uma questão que envolveu aí diversos conhecimentos matemáticos, certo? Desde regra de 3, de porcentagem, certo? Então, e a gente conseguiu trabalhar diversos assuntos aí que já foi visto em aulas anteriores para definir no final a ordem de grandeza, certo? Utilizamos notação científica, todos os conhecimentos básicos e fundamentais aí, somente com uma única questão. Beleza? Por hoje, então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.